Saudações, prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos à nossa mentoria de português para concursos públicos. Eu sou o professor Vinícius Martins e vou conduzi-los na aula de hoje. Hoje teremos uma aula diferente, né? Nós vamos analisar questões comentadas sobre essa prova. Peço que me acompanhem com bastante atenção, porque aqui nós observamos tudo o que nós trabalhamos com o nosso edital de preparação, ok? Vamos lá? Bom, como era esperado, a primeira atividade é a leitura desse texto, tá? Um texto que se chama Fuga. Vamos lá fazer a leitura. Mal colocou o papel na máquina, o menino começou a empurrar uma cadeira pela sala, fazendo um barulho infernal. Para com esse barulho, meu filho, falou sem se voltar. Com 3 anos, já sabia reagir como homem ao impacto das grandes injustiças paternas. Não estava fazendo barulho, estava só empurrando uma cadeira. Pois então, pare de empurrar a cadeira. Eu vou embora, foi a resposta. Distraído, o pai não reparou que ele juntava ação às palavras. No ato de juntar do chão suas coisinhas, enrolando-as num pedaço de pano. Era a sua bagagem, um caminhão de plástico com apenas 3 rodas, um resto de biscoito, uma chave, onde diabo meteram a chave da despensa, a mãe mais tarde irá dizer, metade de uma tesourinha enferrujada, sua única arma para a grande aventura, um botão amarrado no barbante. A calma que baixou então na sala era vagamente inquietante. De repente, o pai olhou ao redor e não viu o menino. Deu com a porta da rua aberta. Correu até o portão. Viu um menino saindo desta casa? Gritou para o operário que descansava diante da obra, do outro lado da rua, sentado no meio-fio. Saiu agora mesmo, com uma trouxinha, informou ele. Correu até a esquina e teve tempo de vê-lo ao longe, caminhando cabisbaixo ao longo do muro. A trouxa, arrastada no chão, ia deixando pelo caminho alguns dos seus pertences. O botão, o pedaço de biscoito. Saíra de casa prevenido. Uma moeda de 1 cruzeiro. Chamou-o, mas ele apertou o passinho e abriu a correr em direção à avenida, como disposto a atirar-se diante do ônibus, que surgia à distância. Meu filho, cuidado! O ônibus deu uma freada brusca, uma guinada para a esquerda, os pneus cantaram no asfalto. O menino assustado arrepiou carreira. O pai precipitou-se e o arrebanhou com o braço como um animalzinho. Que susto você me deu, meu filho! E apertava-o contra o peito comovido. Deixa eu descer, papai. Você está me machucando. Irresoluto, o pai pensava agora se não seria o caso de lhe dar umas palmadas. Machucando é? Fazer uma coisa dessas com seu pai? Me larga, eu quero ir embora. Trouxe-o para casa e o largou novamente na sala, tendo antes o cuidado de fechar a porta da rua e retirar a chave, como ele fizera com o da despensa. Fique aí quietinho, está ouvindo? Papai está trabalhando. Fico, mas vou empurrar esta cadeira. E o barulho recomeçou. Texto de Sabino, de 1986. Bom, após a leitura do texto, vamos caminhando para a primeira questão, que se trata exatamente de uma interpretação. Uma interpretação da primeira frase do texto 1. Vamos reler? Mal colocou o papel na máquina, o menino começou a empurrar uma cadeira pela sala, fazendo um barulho infernal. Levando-se em consideração apenas o primeiro parágrafo do texto, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. O autor utiliza somente a adjetivação para veicular uma visão negativa da ação do menino? Ele fez isso? O autor, ele apresenta as circunstâncias em que o protagonista e antagonista
são colocados em conflito? Não há elementos que permitem identificar o tipo de máquina a que o narrador se refere? A história narrada inicia-se com um momento de harmonia, que é interrompido por um fato desequilibrador? Os 4 fatos apresentados em sequência cronológica, eles são identificados pela quantidade de verbos existentes no parágrafo. Então, essa análise, ela leva-nos a responder a letra B. O autor apresenta as circunstâncias em que o protagonista e o antagonista, eles são colocados em conflito. Por quê? Analisando o texto, aqui nós podemos identificar os seguintes elementos. Nós fizemos isso em análise do discurso, tá? Quem era o protagonista? O menino. A máquina mencionada como máquina, ela não especifica o tipo, mas também não é relevante para a questão da identificação do conflito, né? A questão do conflito. O autor também não fornece detalhes explícitos sobre o conflito, mas podemos inferir, deduzir que existe uma oposição entre o menino fazendo barulho infernal com a cadeira e alguma situação anterior de silêncio ou tranquilidade que foi perturbada pela ação do menino. A relação entre o menino protagonista e o barulho infernal que ele está fazendo com a cadeira cria uma situação de conflito, mesmo que não seja um conflito clássico entre herói e o vilão. Então, o próprio ato de fazer um barulho infernal, ele sugere apenas uma perturbação ou oposição ao estado anterior de silêncio ou de tranquilidade. Então, reforçando, portanto, a resposta correta é a letra B. O autor apresenta as circunstâncias em que o protagonista e antagonista estão em conflito, tá bom? Vamos lá para a próxima? Bom, a respeito do trecho, com 3 anos já sabia reagir como um homem ao impacto das grandes injustiças paternas, assinale a afirmativa incorreta. Então vamos lá com calma. A fuga da criança tem como causa uma vingança contra a repreensão do pai? O menino fugiu por esse motivo? A expressão injusta paterna tem como causa o fato de o pai atribuir à criança uma intenção que ela não tinha? Essa afirmação, ela tinha essa expressão, ela tinha essa intenção? A situação é percebida pela criança como uma ação e pelo pai como consequência? Foram percepções diferentes? A reação da criança, comparada à de um homem, é identificada pela defesa de uma acusação? Teve essa questão? O uso do advérbio já, usado na letra E, ele expressa uma visão pessoal do narrador em relação à situação de conflito? Vamos lá. Resposta correta, a resposta A. A fuga da criança tem como causa uma vingança contra a repreensão do pai. Ele ficou bravo com a repreensão do pai. Por quê? No trecho mencionado, não há indicação de que a fuga da criança tem como causa uma vingança contra a repreensão do pai, por isso que ela está incorreta. A frase apenas destaca que a criança, aos 3 anos, ela já reagia com habilidades de um homem aos grandes impactos de injúrias paternas. Não há informações sobre vingança ou motivo que seja específico para a reação da criança à repreensão do pai. Vamos lá. No B, a expressão injusta paterna tem como causa o fato do pai apenas atribuir à criança uma intenção que ela não tinha. Então essa afirmativa não está presente no trecho, não sendo possível identificar ou afirmar que o pai atribuiu intenções reais à criança. No caso da letra C, a situação ela é percebida pela criança como ação e pelo pai como consequência. Então essa relação de percepção entre pai e filho também não está especificada no trecho. Na letra D, a reação da criança detectada de um homem é identificada pela defesa de uma acusação. O trecho menciona que a criança reagia como um homem ao impacto das injustiças paternas, mas não quis dizer que a reação é identificada como defesa de acusação. E o uso do advérbio já expressa uma visão pessoal do narrador em relação à situação de conflito. O advérbio já, ele indica apenas que, aos 3 anos, uma criança já possuía essa habilidade de reagir de forma madura, sem indicar uma visão
pessoal do narrador, tá? Então, apenas confirmando a letra correta, a resposta correta, né, que é para assinalar a afirmativa incorreta, é a letra A, tá bom? Vamos lá? Vamos para a questão número 3. No cotidiano, o diminutivo ele pode ser usado para expressar tamanho pequeno ou tom pejorativo, ou até mesmo afetivo. Então vamos lá. Assinale a alternativa em que o diminutivo, que foi utilizado no texto 1, ele expressa tom pejorativo. Quais dessas 5 alternativas expressam, né, tom pejorativo? Vamos ver. No ato de juntar do chão suas coisinhas, saiu agora mesmo com uma trouxinha, metade de uma tesourinha enferrujada, ou chamou, mas ele apertou o passinho, e o arrebanhou com o braço como um animalzinho. Quais dessas alternativas teve, né, o tom pejorativo? Vamos lá? Foi a letra C, metade de uma tesourinha. Então por quê? A atividade, né, a alternativa em que o diminutivo é utilizado no texto, ele expressa tom pejorativo, é na letra C. No caso, metade de uma tesourinha enferrujada. Vamos entender por quê? O uso do diminutivo tesourinha aqui pode sugerir que a tesoura é pequena ou até mesmo insignificante, podendo expressar um tom pejorativo em relação à sua qualidade e utilidade. O sentido pejorativo ele é reforçado pela descrição ainda. Enferrujada, que enfatiza sua condição de deteriorada. Os demais diminutivos, nas outras alternativas, têm outras conotações. Por exemplo, coisinhas, expressa tom afetivo, trouxinha, expressa tamanho pequeno, passinho, expressa tamanho pequeno e animalzinho, expressa tom afetivo. Então, portanto, reforçando, é a letra C, correto? Vamos lá? Bom, continuando, vamos lá. Questão número 4. Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho mal colocou o papel na máquina, altera o sentido original veiculado no texto 1. Vamos lá. Enquanto colocava o papel na máquina, tão logo colocou o papel na máquina, assim que colocou o papel na máquina, após colocar o papel na máquina, e letra E, logo que colocou o papel na máquina. Então vamos lá. Qual seria a resposta correta? Vamos lá? Letra A. Enquanto colocava o papel na máquina. Mal colocou o papel na máquina, o menino começou a empurrar uma cadeira pela sala, fazendo um barulho infernal. Então, a B, tão logo colocou o papel na máquina, expressa, né, reescrita. Essa reescrita sugere que a ação de colocar o papel na máquina foi imediatamente seguida por outra ação ou outro evento, embora não seja exatamente o mesmo sentido que mal, indicando algo ocorrido pouco antes. A diferença é bem sutil. Na C, assim que colocou o papel na máquina, essa reescrita ela mantém o sentido de que logo após a ação de colocar o papel na máquina, outra ação ou evento aconteceu, ou seja, está correta. Após colocar o papel na máquina, essa reescrita indica que a ação de colocar o papel na máquina ocorreu antes de outra ação ou evento mencionado no texto, o que está em consonância com o sentido original, portanto também está correto. Logo que colocou o papel na máquina, essa reescrita também indica que imediatamente após a ação de colocar o papel na máquina, outra ação ou evento aconteceu, o que está de acordo com o sentido original. Então assim também está correto, tá? Só confirmando, então a resposta é a letra A. Vamos lá. Número 5. Vamos ler aqui juntos. Vamos lá, questão de número 5. Assinale a alternativa em que o termo destacado ele apresenta a relação de complementação distinta aos demais, tá? Complementação distinta aos demais. As coisinhas eram úteis ao menino. O pai teve o cuidado de defender o menino. Letra C. O menino parecia disposto a fugir. Letra D. O menino já sabia reagir ao impacto da injustiça paterna. Letra E. O pai estava certo de que o filho estava presente na sala.
Bom, qual seria a resposta? Analisando, né? Seria a letra E. O pai estava certo de que o filho estava na sala presente. Vamos ver por quê? Nas outras alternativas, né, na A, na B, na C e na D, o termo destacado estabelece uma relação de complementação entre o verbo transitivo e o seu objeto direto, indicando o que é afetado ou completado pela ação do verbo. Por exemplo, as coisinhas é o objeto direto de eram úteis. Na questão B, o menino é o objeto direto de teve cuidado de defender. Na questão C, o menino é o objeto direto de parecia disposta. E na questão E, o filho é o objeto direto de estava certo de que o filho estava presente. Tá? Então, já a alternativa D, o verbo sabia reagir, é intransitivo, ou seja, não precisa de um objeto direto para sua complementação de ação. Portanto, não há uma relação de complementação, né, entre o verbo destacado e o termo. Tá? Então, a resposta correta é a letra E. Vamos para a questão 6, vamos lá. Bom, já na questão 6, em a calma que então baixou na sala era vagamente inquietante. Olha que interessante. Há uma figura de linguagem. Nas nossas aulas nós falamos sobre anáfora, né, sobre antítese, sobre pleonasmo. Então vamos analisar com calma. Em a calma que então baixou na sala era vagamente inquietante. Há uma figura de linguagem chamada é uma anáfora? É um zeugma? É um eufemismo? É uma antítese ou é um pleonasmo? Vamos analisar. Bom, resposta correta, A, B, C, D ou E? Resposta correta, letra D. É uma antítese. Por que é uma antítese? Vamos lá. As outras opções elas não se aplicam ao exemplo dado. Vamos primeiro entender o que é antítese. Relembrar. É uma figura de linguagem que consiste na aproximação de palavras ou expressões que possuem significados opostos, criando um contraste ou oposição entre elas. Nesse caso, temos a oposição entre calma e inquietante. Né? Olha que relação. Que expressam ideias completamente contrárias. Como que pode ser calma e inquietante ao mesmo tempo? Né? Então, as outras opções elas não se aplicam ao exemplo dado. Por exemplo, anáfora é a repetição de palavras no início de versos. Não foi isso que aconteceu. O zeugma é uma figura de construção sintática em que um termo já expresso na oração ele é omitido em outra parte, que também não ocorre isso na frase. Eufemismo já é uma figura de linguagem que consiste em suavizar uma expressão dura, desagradável, chocante, que também não é o caso aqui. Né? E o pleonasmo é a repetição desnecessária de ideias, acrescentando informações que são redundantes, o que também não acaba ocorrendo aqui nessa frase. Perfeito? Bom, vamos lá. Questão número 7. Bom, analisando a 7. Em saíra de casa prevenido, a forma verbal sublinhada, que no caso aqui é saíra, ela poderia ser substituída por teria saído, tivesse saído, tinha saído, tem saído ou terá saído. Qual das alternativas, né, nós poderíamos substituir saíra, que está aqui sublinhado? Vamos lá? Letra C. Tinha saído. Por qual motivo? Vamos lá. Saíra de casa prevenido, a forma verbal saíra, ela está no pretérito mais que perfeito do indicativo. Está indicando uma ação passada anterior a outra ação também passada. Então, a alternativa correta é a letra C, tinha saído. A substituição correta, fica tinha saído de casa prevenido. A forma verbal tinha saído está no pretérito perfeito do indicativo, que também indica uma ação passada, mas não necessariamente anterior a outra ação
ali no contexto. O pretérito mais que perfeito é uma forma mais adequada para expressar a relação temporal de anterioridade que está presente aqui na frase original. Joia? Vamos lá, questão número 8. Em saiu agora mesmo, com uma trouxinha, a palavra destacada, apresenta valor adverbial, o que não ocorre em qual delas não ocorre a apresentação do valor adverbial? O filho deu mesmo um susto em seu pai? Onde está mesmo a chave da despensa? O filho mesmo decidiu fugir de casa? O menino reagiu mesmo como um adulto? O barulho continuou mesmo, acredita? Vamos reler. O barulho continuou mesmo, acredita? O filho mesmo decidiu fugir de casa. Então, nesta frase, a palavra mesmo é um pronome adjetivo, que faz referência ao próprio filho. Então, está enfatizando que foi ele próprio quem decidiu fugir de casa. Então, vamos ver qual a relação com a questão correta? Seria a letra C. O filho mesmo decidiu fugir de casa. Certo? Vamos para 9. Assinale a alternativa em que o uso do acento indicativo de crase ele seja facultativo. Uma guinada para a esquerda, correu até a esquina, correr em direção à avenida, como ele fizera com a da dispensa, ou ele juntava ação às palavras. Qual aqui, dessas questões, o uso da crase ele é facultativo? Questão número 9. Vamos ver? Seria correu até a esquina. Por quê? Porque o verbo correr ele é acompanhado da preposição até, indicando o destino ou limite do movimento. Quando não há um substantivo feminino específico, após a preposição a, o uso do acento indicativo de crase ele não é obrigatório. Por exemplo, crase obrigatória. Correu até a esquina à procura da gatinha perdida. Então, neste caso, neste exemplo, a crase ela é obrigatória porque há na frase um substantivo feminino que é procura, após a preposição a. Ok? Vamos lá, última questão, questão 10. Distraído, o pai não reparou que ele juntava a ação às palavras, no ato de juntar do chão suas coisinhas, enrolando-as num pedaço de pano. Então, assinale a afirmativa incorreta em relação a esse trecho do 6º parágrafo. Tá? Bom, a primeira vírgula é utilizada para marcar deslocamento de adjunto. O fato de o pai estar distraído, concentrado em seu trabalho, já havia sido apontado em outro momento anterior do texto. O segmento, ele juntava a ação às palavras, mostra que o menino começava a agir conforme o que havia dito no texto. O gerúndio, enrolando-as, pode ser substituído pela estrutura de modo a enrolá-las, sem que haja alteração nos sentidos do texto. Em forma verbal, juntar apresenta somente um complemento, suas coisinhas. Qual seria a resposta correta? Letra A. A primeira vírgula é utilizada para marcar deslocamento de adjunto. Então, assinalando a alternativa incorreta, seria a letra A. Tá? Por que seria a letra A? Porque a primeira vírgula ela é utilizada para marcar um deslocamento de adjunto. Essa afirmação ela é verdadeira. Então, a vírgula após distraído marca o deslocamento do adjunto adverbial distraído. Para quê? Para dar ênfase à ideia de que o pai estava distraído, e o filho juntava as suas coisinhas. Bom, vamos lá ver as outras alternativas. Letra B. O fato de o pai estar distraído, concentrado no seu trabalho, já havia sido apontado em momento anterior do texto. Então, essa afirmação é falsa. Não há nenhuma indicação anterior no texto de que o pai estava concentrado em seu trabalho. Ele apenas menciona que estava distraído. O segmento, ele juntava a ação às palavras, mostra que o menino começava a agir conforme o que havia dito no texto. Então, essa afirmação é verdadeira. O trecho, ele juntava a ação às palavras,
indica que o menino estava agindo de acordo com o que havia dito anteriormente. Tá? O gerúndio enrolando-as, ele pode sim ser substituído pela estrutura de modo a enrolá-las, sem que haja alteração nos sentidos do texto. Essa afirmação é verdadeira. Então, o gerúndio enrolando-as pode ser substituído pela locução adverbial de modo a enrolá-las, sem alterar o sentido do texto. E a letra a forma verbal juntar, apresenta somente um complemento, suas coisinhas. Então, essa afirmação é falsa. A forma verbal juntar apresenta dois complementos, suas coisinhas e um pedaço de pano. Bom, pessoal, tem uma aula em um dos nossos encontros que é a análise do discurso. Acho muito interessante que vocês vejam com bastante cuidado, porque aqui nesse edital que nós acabamos de comentar essas questões, a maioria são de análise de discurso, além da interpretação de texto. Isso vai ajudar vocês bastante na preparação, ok? Mais um dia, mais um encontro. Muito obrigado. Espero que tenha sido útil. Fiquem todos com Deus. Bons estudos e até breve.